Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Jorge Andrade e aqui tô apresentando aqui, né? Faz um pouco tempo que eu não apresentava tanto, mas aqui agora voltei aqui a apresentar o canal. Estou aqui com meu parceiro aqui, né? Júlio Flores. Fala aí, Júlio, como que tá as coisas aí, né? E aí, telespectadores e ouvintes do Pod Discos, um canal YouTube / streaming de áudio, podcast, que está em todas as plataformas. Procurem, quem está chegando a primeira vez por esse vídeo, que procure, nos siga no YouTube, aquela coisa de sempre, dê like, se inscreva, a mesma coisa no Spotify, a Amazon e Deezer, sigam o canal, quantas estrelas que acho que a gente merece. E também, né, hoje o Jorge está apresentando, porque a gente fez quem dá ideia geralmente apresenta, né? E daí, como esse é um assunto que eu não domino muito, deixei para ele hoje. Mas apresente o nosso convidado, Jorge. Aqui, já chamei esse cara tantas vezes aqui, né? Que é o grande Rodrigo Bueno, tá presente aí. Rodrigo, agora falando de novo de rock agora, fazia um tempo que não falava também, né? Boa noite, se pessoal. Aí. Obrigado pelo convite aí. E muito bom estar falando aí da minha banda favorita, um disco clássico que conseguiu disputar o topo das paradas com um dos maiores fenômenos da música popular americana nos últimos 40, 50 anos. Então, um disco realmente colossal. Ele faz por merecer esse adjetivo. E muito bom sempre estar participando aí do canal. Jorge é um excelente anfitrião, participando hoje pela primeira vez aí com o Júlio. E obrigado pelo convite. E vamos falar aí de rock and roll e bastante do Def Leppard, que é uma das melhores bandas aí dos anos 80 e também é a minha favorita. Temos um especialista, então. Hoje vamos aprender muito, então. Legal. E aí, né, a gente falou, né, o disco em questão, né, é um disco que competiu, né, com esse disquinho aqui, né, que é bem, né, desconhecido esse disco, né? Bem pouca coisa. Né? Thriller do Michael Jackson, né? E no caso, esse disco seria o Pyromania do Def Leppard. Bom, Rodrigo, fala aí um pouco aí, começando com você, da sua relação com o Def Leppard, como você conheceu, e também um pouco da sua relação com o Pyromania. Cara, eu conheci o Def Leppard em 2015, com aquela balada do disco de 2002, se eu não me engano, que chama Long Way to Go. Que é uma balada assim, bem triste, bem melancólica. Assim. Eu ouvi assim, sem parar nas férias da faculdade na época. E ali começou uma paixão pela banda, sabe? Eu sempre gostei muito do Bee Gees, que é uma banda de pop e um pouco de discoteca ali dos anos 70, né, nos Estados Unidos também, né, uma banda americana. E eles tinham umas harmonias vocais muito bonitas, o Bee Gees, né, a combinação, primeira, segunda, terceira voz. E como eu já gostava disso, quando eu fui ouvindo mais as músicas do Leppard, eu percebi que o Leppard no rock fazia a mesma coisa que o Bee Gees fazia no pop. Aí juntou coisas que eu já gostava, né, que é essa questão vocal, essas harmonias vocais, com a questão das guitarras gêmeas, né, que começou com Judas Priest um pouquinho antes, mas o Leppard também utilizou isso muito. E é uma coisa que eu gosto. E acabou que o som da banda me ganhou, assim. Aí depois, quando eu fui ficando mais velho, comecei a estudar um pouquinho mais do lado tecnológico da música, do lado de produção da música também. Aí que os discos do Leppard realmente cresceram muito no meu gosto, assim, pessoal. Porque são realmente maravilhas tecnológicas esses discos. Eles empurraram a qualidade de produção do rock
assim, décadas adiante, já nos anos 80. As técnicas que o Mutt Lange usava eram muito inovadoras, ele era realmente um produtor visionário. E a junção desse mega produtor com uma banda com esse tino, essa sonoridade mais pop, mas que também tinha essas guitarras do heavy metal, acabou gerando aí uma banda que, na minha opinião, no seu ápice, é uma banda quase perfeita, vamos colocar assim. Que relato, gostei. O Leppard eu conheci, cara, tipo assim, por conta de uma versão muito clássica de uma banda chamada Yahoo, né? Com a Mordida de Amor, né? Que é Quem nunca? Né? O Leppard eu conheci por conta disso, só que uma coisa, eu já tinha um pouco de preconceito de fazer assim por causa de Love Bites, eu odiava essa música. Hoje até gosto mais, hoje até ouvindo novamente eu falo, acho que é porque eu tava com o coração muito de pedra, né? Eu tava muito com King Diamond no coração, Black Sabbath no coração, né? Tava do lado sombrio da força, né? Aí hoje eu gosto, mas antes eu odiava. Aí depois eu fui ouvir o Pyromania, né? Pra ver qual que era, né? Aí começou a primeira música, já me surpreendi, né? A primeira música, né, desse disco. Eu vou falar um pouco, a gente vai falar um pouco do faixa a faixa, mas, né, já surpreendeu um pouco de cá, tipo, né, como é que é a mesma banda fazendo um som tão... porque, tipo assim, Love Bites é de 87, né? Já era uma época que o Leppard já tava começando a ficar mais... Já era um pop hard, né? Era um pop hard, assim, né? E com algumas coisas de AOR, se pode dizer assim, né? Mas... Assim, aí depois quando foi ouvir Photograph, aí o bicho ganhou, entendeu? Aí eu falei, cara, agora eu tava errado, a banda era boa mesmo, eu que tinha um coração de pedra. Então tipo assim, não gosto tanto de Leppard contra as outras bandas nessa época, mas eu gosto ainda de Leppard, eu gosto muito, tem discos assim maravilhosos. Tem outras que eu já gosto muito menos, né? Como eu já até falou um pouco, mas até falou um pouco rapidinho, né, Rodrigo, no episódio do Tintin Alice de Glam, que tem alguns ali que realmente, anos 90, então não se fala, né? Mas aí tudo bem, né, que todas as bandas dos anos 80 se aderiram ao som dos anos 90, aquele grunge, né, e industrial, que seja. Mas é uma banda que eu ainda adoro, eu já escutei esse disco demais, e principalmente para essa resenha aqui. Então, Júlio, fala um pouco da sua pequena relação aí com o Leppard, aí, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, antes desse disco, o cara era quase nula, porque o Leppard sempre conheci de nome, né? Sempre, porque ele surgiu ali junto com Iron Maiden, Judas, né? Ali na New Wave of British Heavy Metal. E eu sabia que eles tinham dado uma popada no som, né, de um heavy metal ali britânico pro hard rock farofa do americano, né? Mas eu nunca tinha escutado eles. Até uma referência a Rock Brigade, porque a revista foi batizada por causa da música Rock Brigade do Def Leppard. Eu acompanhei toda a carreira deles, mas não escutava nada, porque nos anos 90 ali, quando eu comecei a comprar revista, a gente não tinha acesso, daí a gente só comprava ou gravava fita das bandas que a gente gostava mesmo e conhecia. Mas que nem todo brasileirinho, né, eu conheci na época do lançamento o Mordida de Amor, e fui saber muitos anos mais tarde que era a versão do Def Leppard. Daí eu fui procurar a música original, daí foi até então era a única música que eu tinha escutado dele. Mas escutando esse disco, cara, me surpreendi bastante, porque eu achava que ia ser alguma coisa na linha Poison ou Motley Crue do começo, né? Mas a qualidade desse disco é bem superior. Bem, porque acho que pelo fato deles serem britânicos, acho que eles acabaram sendo mais técnicos. A guitarra me chamou muita atenção também, que nem o Rodrigo falou. Aí outra coisa que eu sabia também, né, o fatídico
acidente do baterista, que foi, acho que depois desse disco, né? Não sei se Sim. o Jorge vai comentar depois, mas isso aí ficou famoso no mundo do rock e fora do mundo do rock, o baterista de um braço só, né? E outra coisa também que a gente ficou sabendo na época, que eles não vieram no Rock in Rio por causa, não sei se foi por causa desse acidente ou por algum outro motivo. E faltou para eles ficarem mais popular no Brasil justamente terem vindo pro Rock in Rio. Porque é o que aconteceu com a maioria das bandas que tocou no festival, né? É isso que eu sabia até então de Def Leppard, é isso. E já posso adiantar, sem spoiler nenhum, que o Pyromania é meu disco favorito deles, porque eu escutei tanto que acabei me afeiçoando a maioria das músicas. Eu vou te falar que eu vou até revelar antes que esse é o meu favorito do Leppard, junto com... Tem 10 discos do Leppard que pra mim são essenciais. Esse disco, o Hysteria, que vem depois, né, que é o disco que popularizou ainda mais a banda nos Estados Unidos, né, Pour Some Sugar on Me, Love Bites, Animal, né, entre outras músicas ali daquele disco. E também o disco que é anterior a esse disco, que é o High and Dry, que é um pouco mais pesado do que esse daí, né? Tem da época do heavy, né? É de 81, né? Então você tem músicas como Bring On The Heartbreak, que é uma balada ainda, né? Que já dá pra ver que eles estavam indo já numa onda um pouco mais comercial do lance, né? Inclusive o primeiro grande hit deles foi justamente Bring On The Heartbreak. Foi a música que lá no Reino Unido fez o pessoal, opa, e essa galera aí de Sheffield, essa galera aí dessa cidade, ela vai explodir em algum momento. Bring On The Heartbreak foi pro Def Leppard o que Diamonds and Rust foi pro Judas Priest, assim, foi a música que abriu espaço. Abriu espaço comercial, abriu espaço nas rádios, esse tipo de coisa. Ampliou, né, todo o negócio. E então vamos para a ficha técnica aqui do disco aqui, né? Ele é o terceiro álbum de estúdio da banda, lançado pelas gravadoras Mercury nos Estados Unidos e pela Vertical ou seja, na Inglaterra, né? UK, né? No dia 20 de janeiro de 1983, né? Foi gravado entre janeiro e novembro de 1982 nos estúdios Parkgate, Sussex e no Battery, em Londres, né? E teve os singles Phonograph, lançado em janeiro de 1983, Rock of Ages em junho de 1983, mês do meu aniversário, junho, Fooling em agosto de 83 e Too Late for Love de novembro de 1983, e é o segundo disco com a produção do Robert Mutt-Lange, né? Que produziu uma banda bem desconhecida, né, nessa época, que no caso Highway to Hell, Back in Black e For Those About to Rock, do AC/DC. Dá pra ver, né, o que esse cara produziu, né? Não preciso nem falar nada, né? E, inclusive, curiosidade, nessa mesma época que o Leppard lançou o Pyromania, o AC/DC tinha lançado esse disquinho aqui, que é o Flick of the Switch, né? Que é um disco que acabou tendo um sucesso bem menor, né? Bem menor do que os três anteriores, né? E tanto que ele foi produzido pela própria banda, né? Como tá aqui, né? Na contracapa do disco aqui. Mas, isso é outro assunto, né? Que merece ser citado daqui pra frente no canal, né? AC/DC, mas, assim, né? Vale lembrar que, aqui, ó, como a gente falou até um pouco antes, o álbum, ele alcançou nada mais, nada menos que o segundo lugar da Billboard 200, apenas atrás de Thriller do Michael Jackson, né? Que é de 82, então, né? Pra você ver o nível de sucesso que os caras estavam. E o álbum entrou na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame, né? E, como até o Júlio falou um pouco, a banda ela estava anunciada ao Rock in Rio, só não tocou por um motivo, que é porque eles preferiam gravar o sucessor do Pyromania, que seria o Steeler. Porque um monte de gente liga essa saída deles no Rock in Rio como o acidente do Rick Allen, sendo que não, o acidente do Rick Allen foi depois deles terem Rick Allen anunciado, o que acabou sendo substituído pelo Whitesnake, que naquela época já estava fazendo sucesso com o Sliderinho, né? Com Loving a Stranger, né? E, curiosidade aqui, né? O título do disco surgiu de uma piada interna. O engenheiro de som, o Greg
Thompson falou que os integrantes estavam sendo muito pariomaníacos, né? E pela dificuldade que eles estavam tendo para fazer os Marshalls, né? Que eram os amplificadores, né? Soarem bem no disco. Aí foi aí que eles tiraram essa ideia de Pyromania, né? O nome do disco. E a capa do disco, né? Que é uma capa bem diferente, assim, se for falar das bandas de hard, né? E heavy metal, que é uma capa assim que você pega as capas do Iron Maiden, você tem um mascote lá, o Ed. Você pega, por exemplo, o Judas Priest, é uma capa diferente mesmo. Você pega as próprias bandas como o Motley ou o Kiss, vou falar mesmo, né? Sempre era uma foto com os caras da banda, com, né, todo aquele negócio todo. E já a capa do Apple já era tipo assim, era um prédio, né, com uma explosão, né? E a ideia surgiu pelo fato do empresário da banda, Peter Master, preferir fugir dos clichês das capas de rádio na época. E ele falou pro designer, né, que é o Andy Arnfix, que o Leopard era uma banda diferente das demais. E a capa tinha que caracterizar isso. E aí o Arnfix fez um conceito um pouco mais extremo para a capa. Ele imaginou que constituiria um ataque ao nosso mundo materialista. Inventou um ataque de uma arranha-céu e uma visão mirada no prédio. E enfatizava o ataque era uma ação deliberada. E aí ele chamou o Bernard Garden, que é um ilustrador especialista em designs futuristas. Então você vê que a capa é até um pouco futurista nesse sentido. Tá? E curiosamente, né, coincidentemente, né, ele e o Joey Elliott, que é o vocalista, ao ver o World Trade Center em chamas, né, em 2001, né, aquele caso famoso, né, do 11 de setembro, eles pensaram justamente na capa do Pyromania. Para se pensar que o disco é de 83 e anos depois, 2001, teria o atentado lá às Torres Gêmeas, né? E uma pergunta que eu faria para vocês, aí, começando com o Rodrigo, o que vocês acham da capa do disco? Eu não presto muita atenção nessas coisas de capa, de encarte, esse tipo de coisa, não. Acabo focando mais na música mesmo. Então, assim, um ponto interessante é essa questão dessa visão meio futurista. Parece uma coisa meio de videogame, meio até de ficção científica, se a gente colocar ali, pegar ali Blade Runner, esse tipo de coisa. Que é algo que se passa também no som de algumas músicas da banda. Inclusive uma que a gente vai comentar que é desse disco mesmo, que na introdução dela, quando você começa a ouvir, você é meio que transportado ali, você se sente meio transportado para um mundo diferente. Esse ponto é interessante. Mas eu, particularmente, nunca preocupei muito com essa questão de capa de disco, se a capa é bonita, se a capa é feia. Preocupo mais com as músicas mesmo. E você aí, Júlio? Achei essa capa interessante. Ela tem a ver com o título, né? Que é aquele fogo, o ataque ao prédio. Achei interessante essa coincidência com o 11 de setembro, né? Que 18 anos antes, mas não tinha como saber também, né? Mas as cores achei legais também, bem marcantes. Aquele azul e amarelo ficou bem legal. Gostei. É uma, digamos, embalou bem o som do disco. E ainda mais que realmente tem faixas ali que, inclusive, até falando um pouco do negócio acidente do Rick Allen, que vai lembrar que a bateria desse disco, se for analisar o som, se você for pensar que tem um som meio estranho, é porque às vezes era bateria eletrônica mesmo, em algumas músicas, porque o Rick Allen, ele, digamos assim, ele já não tocava bateria já nos anos 80, com os dois braços e tudo, porque o Leopard já estava procurando tecnologias diferentes. Então, se você for ver, que é muito assim, que tem uns sons ali que realmente a bateria era meio que programada, que não é uma coisa meio que de verdade, né? Porque assim, que é uma coisa que eles já estavam procurando já, que era uma coisa um pouco mais nova, né? Uma coisa meio que novidade, então botaram ali no disco, né? Acho que até prevendo o que eles iriam fazer, encaminhando o que eles iam fazer no Styria. Porque como o Styria já tem uma bateria eletrônica, então você percebe que é porque, né, já estava começando aí nesse caminho, né,
lance mais comercial, né? Então, acho a capa é uma capa conceitual, né? Uma capa, eu acho que, assim, as capas do Leopard, eu vou falar que tem algumas que até são legais, até, mas tem outras que eu sou tão fã. Na verdade, o Leopard acho que não é uma banda assim, que quando eu olho pra. Não é tipo de banda tipo o Iron Maiden pra mim, que eu fico olhando para as capas e você pensa, coisa maravilhosa e tal. Não, são capas assim muito. E são capas interessantes, algumas delas. Tem outras que não são nada demais, né? E tem outras que são apenas mal feitas até. Por exemplo, você tem a capa do On Through the Night, que é o do caminhão lá, né? E também a capa do High and Dry, uma capa estranhíssima, que eu não sei como que alguém teve essa ideia. Mas no caso, essa aí e a do Styria são mais interessantes. Acho que pra mim tem um lance realmente, como até o Rodrigo falou, futurista, algo Blade Runner, que realmente tinha naquela época, que é algo que talvez era uma coisa realmente da época mesmo, né? Então, falando aqui da formação da banda aqui, né? Nós temos Joey Elliott nos vocais, Steve Clark na guitarra, né? Falecido Steve Clark, né? Temos aqui o Phil Collins tocando aqui, que é o primeiro disco no Phil Collins, né? Não confundindo com Phil Collins, né? Os Vans, né? Não confundindo. Aqui tem o Rick Savage no baixo e nos backing vocals, mas ainda tem uma participação ainda do outro, que era o anterior, que era o Pete Williams, né? Ele ainda participa de algumas coisas ali, né? Guitarra base, né? E sem contar, né, do Rick Allen na bateria. Que eu acho que o destaque do disco fica até realmente para as duas guitarras, realmente, que é uma coisa bem Judas Priest, né? Essa dualidade que teve, né? É uma coisa que você vê em várias bandas, por exemplo, não só de heavy metal, como o caso do Iron Maiden, por exemplo, o Judas, mas você pega até o Rats mesmo, tem um lance disso, o próprio Wasp também tem um lance de dualidade das guitarras, também você vê isso, mas é uma coisa que eu acho que realmente se destaca. O vocal do Joey Elliott, ele tá muito bem, realmente ele consegue ir no vocal grave, também ele consegue cantar agudo, sabe? Então é um vocal assim perfeito dele, pra mim é um dos auges de vocal que ele tava nessa época, né? Então, pra mim os destaques ficam pra esses aí, no caso. E pra você, Rodrigo, você tem algum destaque a falar mais do disco aí, dos integrantes aí? Cara, só para deixar o comentário, o guitarrista anterior, que foi substituído pelo Phil Collins, ele tinha vício em heroína. E isso ia muito contra a mentalidade que o Joe Elliott e o Savage, que são basicamente os donos da banda, vamos colocar assim, contra a mentalidade mais profissional que eles tinham, assim, entendeu? Então aí eles falaram, não, cara, o Steve Clark também teve problemas com drogas, inclusive ele morreu de overdose, mas ele ainda conseguia estar sóbrio a maior parte do tempo para participar das turnês, para gravar, esse tipo de coisa. Mas o Pete Williams não. Então ele foi, né, acabou saindo da banda por isso, né, a banda teve que fazer essa troca de guitarrista e chegou o Phil Collins, que já chegou num dos maiores discos da banda, um dos discos de mais destaque da banda. O timbre de guitarra dele encaixou muito com o timbre de guitarra do Steve Clark, e o Phil Collins até hoje é o principal guitarrista da banda, mesmo depois da entrada do Vivian Campbell no disco de 92. E outro ponto interessante da gente comentar, pegando o gancho do que o Júlio falou, o Rock in Rio realmente fez falta pro Leopard explodir no Brasil. Porque se a gente olhar todas as bandas no Brasil que tem muitos fãs, foram bandas que tocaram no primeiro Rock in Rio, no Rock in Rio de 85. Quase nenhuma banda que não veio aquele Rock in Rio explodiu no Brasil. Então foi algo que fez falta pro Leopard. Pelo menos aqui no Brasil, para eles terem no Brasil a popularidade condizente com o que eles têm, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. E outro ponto interessante para já perceber como eles eram meticulosos, foi um disco que demorou 1 ano para ser produzido, para ser gravado. Esse tempo de produção para um álbum não é normal. Nem filmes de amplo orçamento de Hollywood gastam mais do que 7, 8 meses para serem filmados.
E o disco do Leppard gastou 1 ano. Então, assim, eles sabiam o que estavam fazendo, eles gastaram muito dinheiro, com a expectativa de recuperar esse dinheiro com o sucesso do álbum, e eles fizeram isso 2 vezes. O Histeria é um dos discos mais caros para serem gravados na história da música. E mesmo assim ele tem um lucro absurdo. Então eles realmente não deram margem para o azar. Eles gastaram muito nos melhores estúdios, com os melhores produtores, com os melhores engenheiros de som, para produzir um dos melhores discos. Eles não deram espaço para um azar, talvez, do disco não ser bem recebido. Não. Eles sabiam o que estavam fazendo, gastaram tudo que eles tinham e tiveram o resultado deles. Meu destaque vou corroborar com você, as destaques são magníficas, é a que mais me chamou a atenção mesmo. A dobradinha ficou bem legal. Mas falando na sonoridade, agora eu vou perguntar para vocês que, como aconteceu com o Snake, né? Que era um hard, um heavy mais pegado, porque o Def Leppard enveredou pro lado da farofa do pro glam, que é o termo mais certo, né? Farofa é apelido. Porque eles mudaram sendo ingleses e não... Que eu fui escutar um pouco do primeiro disco para poder comparar, né? E eu vi que ele era bem mais puxado para Iron Maiden e para Judas. Principalmente a primeira música, Rock Brigade, né? Porque eles tiveram esse direcionamento para um rock mais glam. Teve 2 discos que saíram um pouco antes do primeiro disco do Def Leppard que inspiraram eles a fazer um som mais puxado para o hard rock que estava começando a explodir. Primeiro foi a explosão gerada pelo Van Halen, pelo início do Van Halen, e o Love Drive do Scorpions. Sim. Que mudou também a sonoridade do Scorpions para uma banda de baladas e hard rock, saindo um pouco do heavy metal. E o Joe Elliott funcionou e se inspirava muito pelo menos do aspecto de sonoridade da banda Boston, em especial do disco de estreia do Boston, que foi um grande clássico ali na segunda metade dos anos 70. Então eles começaram como uma banda ali de heavy metal, né? Uma banda irmã ali do Iron Maiden, vamos colocar assim. Mas enquanto o Iron Maiden seguiu no heavy metal e depois puxou para si elementos mais de rock progressivo, né, também, o Def Leppard foi para o lado mais do hard rock, vendo o sucesso alcançado tanto pelo Van Halen quanto pelo Scorpions. Então eles já tinham essa visão assim de que eles não iam ficar no heavy metal, mas eles começaram por ali. E uma outra diferença também do Def Leppard para algumas outras bandas de heavy metal, aí no caso americanas, é que o metal britânico ele é mais melódico assim por natureza. O metal americano ele é mais cru, mais bruto assim. E o metal britânico não. Mesmo o Judas Priest tem músicas mais leves assim, o próprio Iron Maiden também. Então eles acabaram puxando por esse lado mais acessível assim, nem tanto do heavy metal. Mas já era um plano deles desde o início. Não é que eles foram assim, tá fazendo sucesso isso, eu vou fazer isso. Não. Eles já tinham um certo planejamento daquilo que eles queriam fazer. Até porque os integrantes do Def Leppard gostavam muito da cena glam rock americana dos anos 70. T-Rex, Slade, que é uma das bandas, são talvez as 2 mais famosas, né, do glam rock americano dos anos 70. Os integrantes do Def Leppard gostavam. Então eles saíram meio que desse caldeirão de influências aí e acabou saindo um som que, pelo menos na minha opinião, ele é um pouco único, assim. Por isso que o Leppard não é tão parecido nem com as bandas de heavy metal e nem com as bandas do glam metal americano dos anos 80. Sim, ficou um meio termo, então, interessante.
era uma banda realmente até diferenciada da cena, acho que no Wave of British Heavy Metal, né? Porque no Wave British Heavy Metal ela não era tipo um estilo, né? Era um movimento, né? Mas assim, depois estabeleceu como até um estilo, né? Tinha um certo estilo, mas antes era tipo assim, por exemplo, o Through the Night, ele é diferente do primeiro disco do Iron Maiden. Mas ainda ele entra, mas o primeiro disco ele até entra nessa coisa porque ele, digamos assim, como não era uma coisa, tipo, não era um estilo propriamente dito, né? Aí daria para entender ele estar ali, né? No caso. Assim, um disco assim que é aquela coisa, para mim é um disco assim, que se eu tivesse fazer um top 5 ou 3 de glam, né, de glam rock, você pode dizer assim, né, de glam metal e tal, pensar que nos anos 80, eu botaria esse disco aí. Porque é aquela coisa, né, 83, inclusive, ainda mais lançado em 83. 83 só teve um monte de disco bom também, né, você pega um monte de disco lançado em 83, né, que... a década de 80, na verdade, foi uma década de ouro, né, na verdade, né. Depois foi, por mais que anos 90 teve algumas coisas boas, teve, mas, tipo assim, não tanto quanto a década de 80. Você pega ali que tem um monte de coisa boa que foi lançada aí, tá? Foi um momento na década de 80 que era muito propício para o rock. Era um momento que as principais economias estavam crescendo muito, então a galera tinha muito dinheiro para comprar disco também, por isso que muitos dos discos mais vendidos da história vêm dessa década também, porque a galera tinha grana naquele momento para comprar disco. Teve a revolução causada pela MTV, dos clipes também, que popularizou muito o rock, em especial esse gênero, né, que o Leppard faz parte do metal. Então, assim, foi um momento que tudo estava convergindo para as bandas daquele período terem sucesso. E algumas, como o Leppard, alcançaram um sucesso muito elevado. Teve outras bandas desse período que atingiram o mesmo patamar do Leppard. Bon Jovi, por exemplo. No fim da década, o Guns N' Roses. Mas, assim, o sucesso que o Leppard teve com esses dois discos, o Pyromania e o Hysteria, é para muito poucas bandas almejarem ter, assim. Tem mais hits nesses dois discos do que a discografia de muitas bandas de 30, 40 anos de carreira. São discos, assim, realmente eles estavam muito, muito inspirados. Você vê claramente que mesmo sem saber de toda a história por trás da produção e tudo, você sente que era um momento de ápice deles, de auge deles. Porque são discos que realmente eles estão em num outro patamar, vamos colocar assim. E eu concordo com o Jorge, dos discos dos anos 80, se você fizer um top 10 e não tiver esses dois, tanto o Hysteria quanto o Pyromania, tá errado. Pode refazer o seu top 10, porque tá errado. Achou errado, otário? Então, já que a gente falou aqui tudo aqui, vamos logo pro faixa aqui do disco aqui. O disco começa com a música Rock Rock to Drop. Eu vou começa aí com o Rodrigo aí, depois eu falo um pouco das curiosidades até, do que eu acho também da música, assim, e vou pro Júlio também. Fala aí. É uma abertura que já chega com o pé na porta, assim, é uma música bem enérgica, bem potente, bem para cima. E é um dos clássicos aí do álbum. É uma das que mais fez sucesso. E ela sempre tá na playlist aí do hard rock dos anos 80, porque é uma música que eu acho que ela consegue capturar qual era a essência daquele momento, entendeu? Qual era a essência do rock naquele momento, e conversando com o que era a sociedade naquele momento. Um período que tinha muito glamour, tinha uma coisa meio hedonista também. Então é uma música que encaixa muito bem naquele momento, naquele período, e é uma das melhores do disco mesmo.
Pra mim é uma música bem CDC, ela não tem muito mistério, eu acho que ela tem... Você pega as 3 músicas, no caso dos 3 discos que o Motorhead produziu, tem algumas que tem umas pitadas muito bem de AC/DC, né? Você pega High and Dry, essa música aí, no caso, e a Don't Shoot Shotgun, são músicas AC/DC puro, né? Que talvez por esse motivo do Motorhead, né, produzindo, né? Aí, né, talvez tenha isso. É um dos singles do disco, né? E tanto que teve clipe, é um clipe mais... É tipo um clipe, é tipo aqueles apresentações de TV, quase. O clipe é quase isso. Tem a banda ali e tal. Que foi por causa dessa música que eu pensei, porra, é a mesma banda que fez uma música falando de mordidas de amor, que o Love Bites, Love Bleeds, sabe? Porque, cara, não parece. Não tem muito a ver do que a banda tinha feito antes. E aí, no caso, a letra convida o ouvinte a se preparar para uma experiência intensa e eletrizante, sugerindo que não há necessidade de ingressos ou restrições para participar dessa festa. Aí, como você falou aí, Rodrigo, faz uma referência a esse ambiente hedonista, né? Com mulheres presentes para entreter e acompanhar a noite, né? Esse tipo de coisa, né? Para mim, é uma música excelente, uma música que começa muito bem um disco e é uma das melhores do disco, eu acho, na minha opinião. Fala aí você, Júlio, agora. Pra mim, eu gostei muito dessa aí. Gostei, que nem o Rodrigo falou, uma boa faixa de abertura. E é aquela... Tem todos os ingredientes de uma boa farofa, né? As guitarras bem alegrinhas e o coro do backing vocal que em todas as faixas do disco tem. O coro acompanhando é maravilhoso. Como eu gosto muito de backing vocals, né? Que os Titãs fazem com maestria. Quando eu escuto uma banda que tem um bom backing, eu tendo a gostar bastante. Sim. E agora indo para a próxima aqui do disco, que é o maior hit do disco, né? Um dos maiores hits da banda aqui, né? Photograph. Começa aí você, Rodrigo, falando um pouco dessa maravilhosa faixa aí do disco, já adianta. Photograph é uma das faixas que conseguiu chegar no top 1 da Billboard de singles, à frente de Beat It, do Michael Jackson. O quê? Então, assim, o disco do Pyromania perdeu do Thriller, mas a faixa Photograph ficou acima das faixas do Thriller na época. É uma música que tem a inspiração na Marilyn Monroe, né, que é um ícone do cinema americano, e ela tem uma característica bem peculiar do Leppard na questão dos vocais, né? O Joe Elliott canta ela de uma maneira muito peculiar, que é até uma música difícil de você fazer um cover, por exemplo, que ela tem um tempo que é meio fora do ritmo padrão, do ritmo original. E acabou dando muito certo, foi o maior hit do disco, um dos maiores da banda, junto ali com Love Bites, junto com a faixa título do próximo disco também, que é Hysteria. E eu não acho que ela é a melhor do disco, mas mais uma vez é uma faixa muito boa, assim como a Rock Rock Teardrop. Como você falou mesmo, não é só a letra também faz isso, e o clipe faz referência também a Marilyn Monroe também. O clipe tem umas cenas ali que aparece meio que uma mulher, né, que é meio que de Marilyn Monroe ali, né, tem muito disso, né, e pra mim foi a música que piscou no disco, é uma música assim que o solo de guitarra dessa faixa é brilhante dessa música, né, o vocal do Joe Elliott, ele tá perfeito nessa música aí, eu acho que é uma das minhas favoritas do disco, já falo. Essa aí é maravilhosa. Eu vou falar que é minha favorita mesmo. Então, fazer o quê? Mas é isso, quer dizer. Então, passo aí a bola aí pro Júlio agora. Eu fiz uma análise de quem escutou pela primeira vez, né? O que me chama a atenção, o riff da guitarra matador no começo. E a bateria eu achei bem empolgante também.
Agora não sei dizer se era eletrônica ou orgânica, né? Mas eu gostei bem do ritmo da bateria. E eu escutando ela me lembrou aqueles velhos comerciais do Hollywood, que nem o pessoal falava no Brasil, Hollywood, né? Do cigarro, que sempre tinha um rock e alguém fazendo esporte, né? Não sei se o Def Leppard teve alguma música nos comerciais, mas é bem esse clima, eu achei. Verdade. Isso aí tem um pouco disso mesmo. E agora indo para a próxima aqui, que já sei que vai ter algumas controvérsias se vai ter, né? Não sei. Stage Fright. Aí já voltou um clima mais pesado, né, do disco, né? Eu vou começar aqui a falar um pouco dela. Ela aborda da complexa relação do artista, entre o artista e o palco, né? Explorando a excitação quanto o medo que acompanham a performance ao vivo. E tanto que stage fright significaria, tipo, medo do palco. Esse é o significado da faixa. Assim, no começo da faixa, quando tem só o Joey Ellis cantando, sabe o que me lembrou? Me lembrou um pouco aquela... Tipo aquela Making Love do Kiss, que é meio... Me lembrou um pouco. Se for ver, tem uma parte ali que me lembrou um pouco. Mas eu acho que deve ser só coincidência mesmo, porque, né? Não vou dizer que é plágio, não. Não tô falando que é plágio, mas, tipo, parece um pouco essa aí. Mas depois a música muda um pouco, então aí, né? É só uma partezinha que me lembrou apenas. Mas eu adoro essa faixa, eu adoro essa música. Principalmente quando tem os backing vocals, né? E o Joey Ellis cantando ao mesmo tempo. Então, os backing vocals do Leppard são muito bem feitos, né? Então... Você pega os backing vocals, né, no geral, né, do Leppard, cara, é tudo perfeitinho, né, tudo, assim... Por exemplo, você pega, quando eles inclusive, tocaram no Rock in Rio, quando? Em 2017, ou seja, anos depois, de um jeito que não é muito, assim... Porque show do Def Leppard aqui no Brasil, eu vou falar a verdade, né, o Leppard não é, como vocês falaram, poderia ter uma atenção maior aqui no Brasil. E sem contar que, tipo assim, é aquele silêncio. É só um silêncio no show. Tipo, as músicas, não tem ninguém que canta, não tem nada. É só um silêncio total. Aí eu falo que o show do Def Leppard é aquele show que você come com pão de queijo, bolinha de queijo no meio do show, com Coca-Cola e ponto, entendeu? Porque, cara, é tipo... Não é muita coisa, sabe? Entendeu? Não é, tipo... Uma banda que, tipo assim, você vai ver só o Motley Crue, por exemplo. Aí você fala, pô, o show dos caras era... Um show é um pouco, sei lá, meio... Sabe, beleza que, né, é legal porque você tá vendo Leppard, mas no geral não é um show, assim, que vai te empolgar tanto por causa disso. Pelo menos aqui no Brasil, né, eu digo, né, porque lá nos Estados Unidos provavelmente deve ser outra coisa. Mas aí, fala aí você, Rodrigo, eu deixo o Júlio por último agora. Fala aí, Rodrigo, aí, o que tem a dizer sobre essa faixa. Cara, essa aí eu acho que é uma das piores do disco, assim, Tem 3 músicas no disco que eu não gosto, e essa é uma delas. Acho que ela não encaixa muito com o conceito do disco. Acho que ela é muito, muito séria, assim. Acho que não combina, não casou com o que eles queriam fazer. E eu acho que musicalmente também ela é mais fraca que as outras. Não é uma música que me marcou, não. Mais pra frente tem outras 2 músicas também que eu achei bem abaixo do restante do álbum. Não existe disco perfeito, né? Mas essa aí eu acho que é uma das mais fracas. Eu acho que é... Mas aí eu entendo um pouco, porque realmente ela não é muito citada mesmo pra... O pessoal, né? O pessoal deixa muito dessa música de lado. Eu vejo mais as outras pessoas falando de algumas músicas aí, esse disco, do que dessa aí, provavelmente dito. Mas aí, Júlio, passo aí a bola para você sobre essa faixa. Bem, achei que ela não me chamou muita atenção, né? O que eu analisei que ela tem um andamento mais rápido, né? Mais pesado, né? E a impressão que eu tive, por causa daquele barulho de plateia no começo, né? Em relação ao título, que ela era uma música gravada ao vivo. Mas daí quando para o barulho de plateia, dá pra ver que é de estúdio. E eu gostei bastante do solo fritador, esse eu achei legal. Mas tirando, ela não me chamou muita atenção, tirando esse solo aí.
E realmente não é uma música que realmente chamou, que pelo que eu vejo assim, em resenhas, assim, pessoa falando, não é umas que o pessoal fala, olha, essa música aí, né? Sabe, o pessoal cita mais as outras e deixa essa um pouco de lado. Mas indo agora para uma outra aqui, essa aí é a baladinha do disco, né? Você pode dizer isso. Too Late for Love. Nessa, assim, chegou a parte que é onde o corno e o glam metal se encontram, né, finalmente, né, num disco, né, que não é novidade, né, porque eu já falei um episódio aí foi lançado, inclusive hoje, nessa gravação do Teco Negativo, que é isso, que se eu fosse corno, se um dia eu for corno, pode ter certeza que eu vou ter uma playlist de glam metal, tá? Pode ter certeza. Que é só pra afogar as mágoas, porque eu não vou beber mesmo e não vou fumar, muito menos isso. Então aí vou estar com o hard rock no lado, entendeu? Essa é terapia. É terapia pós-chifre, né? Negócio. O problema é que quando acontecer, você começa a ouvir Zezé de Camargo e Luciano. Aí eu perdi no argumento. Não. Não, aí não. Isso aí já passou. Passou do limite, entendeu? É o limite que passou. Entendeu? Aí não. Aí essa aí nem vou falar nada. Mas ela justamente aborda essa questão da temática do tempo e das oportunidades perdidas no amor. Viu? Essa aí. Justamente isso, né? Por isso que é Too Late, né? For Love, né? É um pouco disso, né? Então... Fala aí você, Rodrigo, aí, e aí deixa o Júlio por último agora. Fala aí. Essa é a música que eu me referi mais cedo, como se ela meio que te transportasse ali para um filme de ficção científica, assim. Você percebeu o inío dela, tem uma coisa meio assim, como se tivesse falando de um mundo ali mais tecnológico, uma coisa assim, o jeito que ela começa... e algumas partes da letra também, como se a polícia tivesse de olho no que está acontecendo nas ruas à noite, uma coisa meio de vigilante, meio Robocop, assim. E é uma das músicas que eu mais gosto do disco. É uma excelente balada, e ela é uma balada, assim, uma balada mais melancólica, vamos colocar assim. Não é aquela baladinha mais alegre que, sei lá, o Poison faz, ou algumas outras bandas de glam metal fazem. Ela é uma balada mais melancólica, assim, uma balada mais encorpada, assim, por um certo sentimento de tristeza, vamos colocar. E é um dos destaques do álbum, mas também ainda não é a minha favorita do álbum. Mas é uma que eu dou nota 9, vamos colocar assim. Mas aí fala aí, Júlio, que tem a dizer sobre essa belíssima balada, né, de corno agora, falei, né, baladinha de chifre. Como o título diz, muito tarde para o amor ou para amar, tu tá muito cedo para sofrer por amor, João. Tu não sabe o que é isso, não deixa quieto. Ou será que não? Tu tem mais preocupações na vida que o amor, por enquanto. Mas uma boa balada, gostei. Como os metaleiros também amam, tem que ter balada no disco, então eu só corroboro o que vocês falaram. Isso aí. Exatamente. Agora indo para a próxima aqui, né? Die Hard the Hunter. A música assim é típica música de heavy metal, o título, né? Pelo menos, né? Bem típica essa aí. Né? Ela foi inspirada, né? Inclusive o Rodrigo me contou, nem saber dessa, que ela foi inspirada no filme O Franco Atirador de 1978, do Robert De Niro, que ganhou o Oscar em 79, né? Curiosidade sobre isso, né? E fala aí você, Rodrigo, aí o Júlio fala aí, eu fico por último. Então, deixa assim. Essa aí é uma daquelas músicas que te faz ter uma certa reflexão. Que muita gente tem um certo preconceito com o hard rock, como se as bandas de hard rock fossem incapazes de composições mais... que tenham algo a dizer, né? Composições mais profundas, mais reflexivas, vamos colocar assim. Essa música joga esse tipo de preconceito por terra, assim.
É uma música com uma letra muito boa, muito bem escrita. Ela meio que passa por alguns eventos que acontecem no filme também. É muito, muito boa essa música. E ela tem até uma certa pegada meio assim de rock progressivo também, né? Que ela começa muito leve e ela vai crescendo, crescendo até explodir de vez. É uma das que brigam aí para a melhor faixa do disco. Muito boa música, excelente letra. Joe Elliott tá cantando muito nessa faixa, tá cantando demais nessa faixa. Gosto bastante. Agora aí você jura agora. É mais ou menos que eu anotei, que eu gosto quando a música tem mudança de andamento, né? É meio progressivo. Eu gostei das sirenes e dos helicópteros no começo, agora sabendo que ela foi inspirada no filme, dá para entender o porquê. E ali, daí depois entra o vocal sofrido, né, do Joe Elliott, e depois volta tudo ao normal, né? Ela fica empolgante de novo depois desse começo meio arrastado, né? Daí eu gostei bastante mais dela como um todo, mas depois quando ela fica mais empolgante eu achei melhor daí. Tipo, ela me lembra essas músicas, tipo, é que nem música, você pega dos Scorpions, do Iron Maiden, que tem umas coisas, tipo, começa lentinha, né, até que vai mudando, até que chega a parte que explode mesmo, como o Rodrigo falou aí. Essa aí, ela, pra mim, é a música que representa a capa desse disco aí. Pra mim, ela é que representa muito, ela representa muito bem o que é a capa do disco, na minha opinião. Além da inspiração pro filme, então, essa aí, realmente, ela é, assim, uma das melhores do disco e bem maneira mesmo. Agora, indo pra próxima aqui, né, outro de um dos singles, né, que é Pulling. Né, que explora temas de desejo e solidão e uma busca por uma conexão autêntica. O eu lírico expressa uma vontade de se entregar ao amor, mesmo correndo o risco de se machucar. Então, vou começar com o Júlio primeiro, né? Vou começar com você primeiro, Júlio. Começa aí. A Tata Quente tá com você. Lá. Eu achei ela mais calma que as outras, né? Mas ela não chega a ser uma balada. E o que eu gostei bastante foi o baixo meio galopante, assim, não chega a ser um Iron Maiden, mas eu gostei bastante da linha de baixo dessa música. Rick Savage realmente mandou bem nesse baixo aí. E ela teve clipe, né? Assim como também, agora esqueci até de falar que Too Late for Love também teve clipe também, né? Então, os singles, né, no geral, né, já tiveram clipe, né? Então, fala aí você, Rodrigo, agora, e eu fico por último nessa aí. Essa aí é a minha favorita do disco. É a música que eu mais gosto do álbum. E eu acho que ela tem o melhor refrão de todos os tempos, assim. Caralho, o maluco é brabo. Porra! O refrão dela é um negócio maluco, assim. O Leppard tem uma característica muito interessante, que assim, as músicas deles, às vezes, elas não seguem aquela estrutura padrão, né, de verso, refrão, verso, refrão, verso, refrão. Eles têm muito aquilo que a gente chama de pré-refrão. Então, eles vão colando, né, os versos, e toda hora tem uma camada a mais na música, toda hora tem uma camada a mais de som. E o refrão dessa música, ele é maravilhoso, é espetacular. Acho que é o melhor refrão do hard rock, assim, o melhor refrão de todos os tempos para mim. É uma música, para mim, que é impecável, assim. Ela nem é nota 10, ela tá acima da nota 10. Nossa! Porra. Foi ali. Aí, olha. Ei, Jorge. Aí o Rodrigo levou o selo de maior fã vivo do Def Leppard depois dessa. Não tem. Então, cara, quando eu ouvi o disco inicialmente, ela não me chamou tanta atenção. Dos hits ela não me chamou tanto, mas depois, com o tempo, né, você vai ouvindo mais, aí ela... Hoje eu gosto muito mais dela hoje em dia, né, do que antes. É realmente uma música excelente, né? É uma música, assim, muito perfeita. Ela realmente é uma
semi-balada. Semi-balada porque ela não chega a ser uma baladona, né? Mas também não é uma música extremamente agitada. Então ela aí acaba tendo esse meio termo, né? É um meio termo nesse caso. Então, é uma música excelente, teve clipe também, né? Então, perfeitinha essa aí. Agora indo pra próxima aqui, né? Rock of Ages. Né? Assim, acho que essa merda aí, né? Já coçando aí. Então, essa música aí, ela fala, né, uma celebração, né, a energia e a atitude rebelde que caracteriza, né, o rock, né, no geral, no gênero, né? É que nem aquelas essas músicas aí, Rock and Roll Night, Long Live Rock and Roll do Rainbow, a mesma coisa também. Depois teve a Wanna Rock, sempre tem que ter uma música sem festeira, né? Assim, ela cita o nome do disco, né? Ela cita Pyromania, né, no meio da letra, ela fala. Teve clipe, essa aí, né? Foi um dos singles, e vai lembrar que ela deu a origem a um musical da Broadway, né? Que tinha um nome, o mesmo nome da música, que tinha referência como essas bandas de glam, né? Def Leppard, Bon Jovi, até o Foreigner também entra nesse negócio. E que, por causa desse musical, que rendeu um filme totalmente sem vergonha na cara, chamado Rock of Ages, com Tom Cruise atuando e cantando ao mesmo tempo. Que eu não falo mais nada. Por mim, eu falaria para o Tom Cruise continuar no Missão Impossível ou como um Maverick no Top Gun depois dessa. Mas tudo bem, né? É aquele filme bobão, mas é um filme bobo, mais divertido, de vez em quando. Não sei como que ele consegue isso, mas tudo bem. Cara, essa aí eu gosto até. Eu vou falar. Ela tem um back vocal até certa forma marcante, né? Tem esse refrão que repete, que fica na cabeça, né? Rock of Ages, né? Fica na cabeça assim, né? Com esses back vocals, Então, vou passar bola pro Júlio e o Rodrigo fica aí por último para fazer dar uma opinião bombástica agora. Fala aí, Júlio. Música Bach pelo jeito é um clássico, já que inspirou um filme, o musical e o filme, né? E esse filme eu quero ver ainda, já ouvi muito falar dele, mas não tive coragem ainda de olhar por causa das opiniões controversas quanto a ele e ao Tom Cruise nesse filme, né? Mas, para um ouvinte desavisado, quando eu escutei a primeira vez esse disco, eu achei que estava no aleatório. Tinha ido para uma playlist do Offspring, por causa daquela introdução igual que o Offspring chupinhou, né? Vocês devem saber quem é que faz essa introdução, da onde foi tirado, que eu não tenho a mínima ideia. Mas eu gostei. Eu só esperava que ela fosse mais rock and roll por causa do nome, mas eu gostei bastante dela. Fala aí, Rodrigo, aí. Agora fala aí sua opinião sobre essa faixa que você ama de paixão. Pra mim é a pior música do álbum. Para tudo aí! A música mais chata que tem no álbum. Ela é O Jorge falou, né, da questão temática da música, né? Mas todas as que ele citou são melhores do que ela, então. Concordo. Vamos. É melhor ouvir o Dio cantando King of Rock and Roll do que isso aí. Essa aí, pra mim, é a pior música do álbum. Eu acho ela muito chata. O filme é 1000 vezes melhor do que a música e o filme não é bom. Isso já mostra. Entendeu? Isso já mostra o quão ruim essa música é. E eu posso falar porque eu sou fã da banda. O Júlio acabou de me conferir o título aí do maior fã vivo. Então eu posso falar. Como fã, é a pior música do disco e uma das piores da banda também, na minha opinião. Não gosto, não gosto. Entendeu? É a mesma coisa. Eu gosto muito de Bon Jovi. Eu não dou conta de ouvir Bed of Roses. Nem eu. Roses pra eu ouvir. Essa aí é a mesma coisa. Pra mim, é a pior música do disco. O instrumental eu acho ruim. Aquela introdução é péssima. Parece que ele tá falando, sei lá, a língua do Capitão Caverna, do desenho animado. Péssimo. Muito ruim, cara. Essa aí é a grande decepção do disco, na minha opinião. Por que tanta violência, rapaz? Aí fez sucesso, né? Aí a gente tem que, né,
Mas aí, Rodrigo, mesmo... Pra gente ser honesto, mas pra mim é a pior música do álbum. Bah. Mas aí o Rodrigo ter feito sucesso é que nem Wind of Change. Eu odeio essa faixa do Scorpions, mesmo assim fez sucesso. É um hit gigantesco deles, eu odeio essa faixa. Vocês não responderam da onde veio essa introdução falada, que parece um alemão, ou o Capitão Caverna falando. Exatamente. Da onde eles chupinharam isso? Eu honestamente já li em algum lugar de onde veio, mas como eu não gostei da música, eu não fixei na memória. Mas realmente saiu de algum lugar, de algum filme, de alguma coisa que eles leram. Sim. Mas não vou lembrar de cabeça. Eu acho que esqueci, né? Eu achava que, como eu só conhecia a Pretty Fly, né, do Offspring, eu achava que era o vocalista fazendo uma voz esquisita. Mas daí, como eu vi que tinha no Leopard também, então é de outro lugar, então. É a mesma, é igualzinho. Tanto que eu achei que era o Offspring quando começou a tocar. Mas aí, né, o Rodrigo extrapolou, né, tá on fire, né, que nem a música do Van Halen, on fire, né, agora o Rodrigo é muito mais on fire do que eu, até vou tentar aprender isso com ele até depois. Bom. Mas, agora... Eu fiz uma pesquisa aqui rapidamente, só para não deixar o Júlio sem resposta. É uma frase pensada realmente para não ter sentido e é dita em alemão pelo Mutt Lange. A voz é do Mutt Lange, do produtor. Tá, muito bem. Dúvida sanada. Respondida essa pergunta agora, né? Sim, então, muito bem. Indo para a próxima aqui, né? Call Me Under Fire. Né? Essa aí, ó, que é o título, né? Perfeito de um disco de hard rock. Isso aí é quase poesia, esse título das bandas de rádio. Isso aí, ó. É aquela coisa, você pensa aquele travucão de ar rasguento, sabe? Soltando papa pra tudo qualquer lado, né? Soltando papo, né? Então, é uma representação intensa e apaixonada do jogo de sedução e das emoções conflitantes que surgem em um relacionamento. A letra descreve um homem que se sente atraído por uma mulher de coração aparentemente frio, né? Ou seja, de pedra, né? Mas que, quando sozinha com ele, ela revela uma vulnerabilidade escondida. Cara, eu vou começar então com o Júlio nessa, aí eu falo de novo, aí fica o Rodrigo por último nessa. Tá. Gostei que ela já começa com um solo de guitarra já desde o começo. Gostei, isso surpreendeu um pouquinho, né? Não deixou o solo pro meio da música. E eu gostei da bateria, que ela tem aquele ritmo militar. Isso aí eu gosto dessas batidas aí de meio exército. Não que eu goste de exército, mas eu gosto da marcha militar, assim, na bateria. E é uma boa música, o andamento dela é um pouquinho mais lento, mas gostei bastante. Essa aí eu curto, essa eu acho muito boa essa aí. Melhor que a anterior, né? Pode dizer, o Rodrigo deve concordar com certeza, obviamente, isso aí, sem dúvida. Mas eu acho uma faixa muito boa e pra mim é uma das músicas que se eu for escolher um lado B do Leopard, eu vou escolher essa aí, porque essa aí é boa demais. Então eu passo aí a bola então para o Rodrigo aí falar agora. Cara, essa aí é aquelas músicas que, assim, sabe quando seu time tá jogando mal e ele consegue empatar o jogo aos 40 minutos do segundo tempo? É essa música, assim, ela é um filler, é o que a gente chama de filler. Tá lá para completar o disco. Não é horrível, mas também, para mim, não chama muito a atenção. Ok. Regular ali. Não desperta nem um sentimento positivo, nem um negativo. Só tá ali pra tabela mesmo. Beleza, então, agora indo para a próxima aqui, né? Action No Words, né?
É uma celebração da busca por experiências autênticas e emocionantes, né, em um contraste com a superficialidade da mídia e da televisão. A letra expressa um desejo de escapar na monotonia e da passividade associadas ao consumo de entretenimento televisivo, propondo a criação de momentos reais e intensos. Essa aí eu acho que até também é outra que acho que até pode combinar um pouco com a capa do disco também, eu acho que tem um lance também. Se pensar que a mira parece que realmente, sabe aquele negócio tipo de videogame mesmo, sabe? Que tem, que tipo, você tá jogando, tem uma mira ali, é quase isso na capa, né? Que tem esse negócio. E acho que realmente combina, é uma música que eu curto, por mais que ela, pelo menos ela tá no bom lugar, né? Que tipo assim, ela tá um pouco pro final, né? Ela não tá nem no meio, mas também não tá nem lá em cima, então pelo menos ela ficou. É uma música mais de lado B mesmo, eu acho. É uma música que eu curto, né? E fala aí agora o Rodrigo agora sobre essa faixa. Essa eu gosto também. Essa é uma boa faixa. E essa eu acho que talvez seja a mais rock and roll, assim mesmo, do álbum. Essa aí eu acho que tem uma carguinha ali de AC/DC também. Ela é bem carregada ali na guitarra. Eu gosto dessa faixa, eu acho que ela recupera o bom nível das faixas iniciais, né? Vamos colocar assim, que depois eu disse dar uma caída. Mas essa é boa, é uma boa faixa na parte final ali do álbum. E ela tem uma coisa interessante disso que o Jorge falou, que na época eram populares esses filmes assim muito de aventura, né? Você vê Point Break, Top Gun. Então assim, ela carregava essa questão do espírito aventureiro, desse tipo de coisa. E é mais uma música que eu acho que ela encaixa muito bem com o que era a sociedade naquele momento, assim. Mas não deixa de ser um pouco irônico, né? Também a questão da música pregar essa coisa, sendo que o próprio som do Leppard era um som bem controlado, assim, né? Bem controlado comercialmente, assim, para atingir os objetivos deles, né? Então eles estavam meio que pregando uma coisa e fazendo outra, né? Meio paradoxal, assim. Mas enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Mas é uma faixa que eu acho que recupera assim, o nível do disco. Então fala aí você, Júlio, agora. Concorda, aí já deu uma subida depois das duas últimas. Eu gostei bastante do baixo, achei bem interessante a linha, mas ela, como um todo, ela é bem mais empolgante que essas. E acho que para encaminhar o final do disco, ela ficou num lugar bem honroso, digamos. Acho que por mim ela poderia estar um pouco acima das outras duas ali, né? Bota Rock of Ages um pouco pro final, né? Mas aí, né? Não sei se tem algo comercial, né? Também, essa questão da seleção das músicas também, né? Que tinha muito disso, né? Mas agora, fechando o disco, Billy's Got a Gun. Que esse Billy não é Billy Idol, não é o outro Billy, não é Billy Mandy, não é Billy Bruto, não é ninguém. Então é isso. Então, aí a referência que eu fico fazendo, né? Viu? Depois falo que o Júlio faz referência, mas também faço. Também não vou deixar. Mas qual Billy é, então? Então, ela narra uma história de um jovem chamado Billy, né? Então, é um jovem que ele cita, né? Chamado Billy, que em um estado de confusão mental e desespero, decide pegar uma arma e fugir. A letra descreve a mente perturbada de Billy, que se sente atraído e injustiçado pelo mundo ao seu redor. A canção também aborda a sensação de perigo iminente. Tanto que, se for ver, parece que ela termina como fosse uma explosão quase, sabe? Tem uns sons ali lá pro final da faixa, né? Talvez, né, também para mostrar que tá finalizando o disco. Essa aí do disco é que eu menos gosto, vou falar. Que eu menos gosto, não é uma faixa que eu curto tanto, assim, não. Eu acho que eu vi algumas pessoas falando um pouco dela e tal, falando que ela não acha ela tudo isso. Só é uma música, assim, que de final mesmo. Uma música que, para finalizar o disco, bota uma música dessa aí, para finalizar. Então, fala aí, Júlio, aí agora. Gostei. Como eu tô falando bastante do baixo, porque
como as guitarras dominam, né? Daí quando o baixo aparece, ele, digamos, salta os ouvidos, né? E ele tá bem mais presente nessa música. E é uma boa música de encerramento, achei, para deixar o disco lá em cima, né? Apesar do tema falar de armas. E vou acabar minha análise com uma pergunta. Janis Garagan da Aerosmith teria sido inspirada nessa ou teria sido uma resposta, né? Que ela foi lançada em 89 no disco Pump, né? O que vocês acham disso? Em termos de letra, não tem nada a ver, não. Mas essa música, no contexto do disco do Leppard, talvez o Billy seja o cara que está mirando a arma lá da capa, entendeu? A explosão no final seria o fim dele também, entendeu? O fim do piromaníaco. Tem algumas análises sobre esse álbum do Leppard que levam para esse lado. Faz um certo sentido. Não sei se efetivamente se é ou não, mas faz um certo sentido. Agora, essa música do Aerosmith, se eu não me engano, a questão lírica dela é mais pesada, que é uma filha que tinha sido abusada pelo pai, uma coisa assim. Então é um negócio mais pesado assim, e ela acaba se vingando. Uma coisa, se eu não me engano, é isso. O clipe mostra bem a história da letra. Eu acho que não tem muita relação, não. Mas é uma das músicas que eu não gosto, assim, do álbum. Acho que fecha o álbum mal ali. Mas tem esse contexto de conversar com a capa, assim. Vendo por esse lado. Parece uma coisa mais conceitual mesmo, até do disco, até uma coisa que meio que finaliza o disco mesmo. Então, considerações finais aqui, agora é a hora de dar nota também pro disco, né, de 1 a 5, né? Começa aí com você, Rodrigo, falando um pouco desse disco, né, para você e dando a nota final desse disco. Bom, eu acho que não tem como dar a nota 5. Acho que é impossível, porque a nota 5 seria do sucessor, na minha opinião. Mas eu acho que se for possível na escala que vocês trabalham, acho que cabe um 4,5, porque são muitas músicas boas. Tem 3 músicas que eu não gosto, num álbum de 11 faixas, correto? 10. 10 faixas. 10 faixas. Eu não gosto de 3 e gosto de 7, então a média é muito alta. Então eu acho que ficaria numa nota aí 4,5. E eu acho importante ressaltar o quão grande esse disco foi na época de brigar pau a pau com o Thriller pelo topo da Billboard. Hoje em dia, né, a gente não olha muito essa questão de parada de sucesso, onde ficou na revista, esse tipo de coisa, mas naquela época, você ser um top 3 da Billboard era uma garantia, um selo de sucesso absurdo. E o nível de vendas desse disco, ele é uma coisa surreal, tanto que o Leppard, apenas 5 bandas na história tiveram 2 ou mais discos que conseguiram disco de platina. E uma delas é o Leppard, com Pyromania e Hysteria. As outras bandas são Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd e Van Halen. Então você vê a companhia que o Leppard conseguiu entrar aí, só colosso da história do rock. E, assim, é bom falar isso aqui, especialmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ela ainda tem um estigma de banda meio patinho feio. Mas é uma banda colossal, é uma banda que deu as cartas nos anos 80. Muitas bandas, depois do sucesso desses 2 álbuns, tentaram copiar, tentaram emular o estilo sonoro do Leppard, e quase nenhuma conseguiu, quase nenhuma deu certo. Então isso é um testemunho para o legado e para a influência que eles deixaram para o rock aí nos últimos 40 anos aí, né? Que já se passou um tempo aí desde o
na década de 80, mas eles realmente foram muito grandes, assim. E aqui no Brasil a gente tem a sensação que não, que eles eram só mais uma banda, né? Mas não, eles eram o ápice do rock na década de 80. Sim. E porque ainda mais que uma coisa que o Styria aí teve ainda mais do negócio que você pega o Kiss, tentou copiar no Crazy Nights, por exemplo, por isso que ele até chamou o Desmond Child, porque ele falou, cara, o Def Leppard está com o Styria e o Bon Jovi com o Sleeping on Wet, então tá roubando meu público, então eu tenho que fazer algo ali, parecido. O Scorpions com o Savage Amusement tentou também dar nessa onda, né? Você pega, tem um monte de música, tipo, que realmente tenta ir nessa onda de Leopard ali. Até o Anthrax, que é uma banda de thrash metal, o Among the Living, que é o disco de maior sucesso deles, né? Era para ser um disco nível Def Leppard. O Ed Kramer, que era o produtor, que produziu Kiss mesmo, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, ele queria fazer algo nível Styria, que era com reverb, com bateria eletrônica e tal, ao ponto que o Scott Ian teve que brigar com o Ed Kramer. Ele falou, cara, você é meu ídolo, mas olha, o disco não vai ser desse jeito que você quer não, vai ser do jeito que eu quero, entendeu? Aí tiveram que tirar o negócio, pra você ter uma ideia. Até de uma banda de trash. Até mesmo o Judas Priest, com o disco Turbo, tentou no Def Leppard. O Iron Maiden com Somewhere in Time, os sintetizadores, quem iniciou o uso de sintetizadores no hard rock foi o Def Leppard. Exatamente. Até mesmo as bandas de heavy metal acabaram indo para esse lado. Que mostra mais uma vez o tamanho, né, a influência que o Leppard conseguiu ter naquele período. São bandas tão grandes quanto, se inspirando neles. Sim. Fala aí agora você, Júlio, né? Porque eu falei um pouco, mas eu vou falar um pouco por último aqui. Então, fala aí você, Júlio, aí das considerações e a nota final pro disco. Bem, nota. Como eu não conhecia nada de Def Leppard, para mim é um nota 4, né? Porque teve umas 2 ou 3 que não me chamou muita atenção. Mas é um excelente disco. Eu não sabia toda essa importância que o Def Leppard tinha no cenário mundial, justamente por não ter sido tão famosa no Brasil, né? Justamente porque faltou um Rock in Rio para eles, eles deviam estar ali. E se eles tivessem vindo, eles... E eu com certeza venho pelo menos uma vez a cada 2 anos eles iam estar aqui. Assim como a Iron Maiden foi abraçado pelo Brasil, Scorpions, Whitesnake, Ozzy, AC/DC, o Def Leppard faltou isso para eles. Então, mas muito bom estar falando com quem gosta muito da banda, que nem o Rodrigo, a gente aprendeu um monte aqui. E eu vou procurar a discografia deles, vou escutar mais e tô só pelo History agora. Então, né, nota que eu dou, né, por ser meu favorito, eu daria um 5, mas eu eu entendo, né, que 4,5 também até vale, né, também por algumas músicas que não me chamam atenção, né, como a Billy's Got a Gun, realmente não é uma música que me chama tanto, assim, não. Mas assim, pra mim é um disco que é bom no início ao fim, né, mesmo tendo essas aí que a gente gosta mais e gosta menos. Não só faltou, né, pro Rock in Rio também, né, você pega até o próprio Van Halen mesmo, que veio aqui no Brasil uma vez, não emplacou tanto, né, quanto merecia, né, mesmo, né. Acho que é um disco muito, que já mostra o caminho que o Leppard já dá, né, tipo assim, que os caras já estavam começando a estourar mesmo, né, que eles vão explodir em algum momento, e tanto que foi o que aconteceu com o Styria, né, e você vê que no Adrenalize, que é o disco que vem depois do Styria, ele mistura um pouco do Pyromania e do Styria. É meio que um meio termo entre os dois. Porque ele tem um lance hard rock cru, mas também tem um lance super trabalhado, né, que eles fizeram no Styria, porque diz, né, porque como o Styria demorou 4 ou 5 anos por aí, né, para ser lançado, então aí eles não queriam perder as galinhas dos ovos de ouro, obviamente, mas também não iriam demorar tanto para lançar um disco. Justamente o primeiro disco, né, sem o Steve Clark, né, depois do falecimento, né, dele, né, aí botaram o Vivian Campbell, que inclusive, falando de Iron Maiden, Adrian Smith fez teste pro Leppard nessa época aí.
O Andrew Smith e o John Sykes, né? O falecido John Sykes, né? Do Whitesnake, e o Vivian acabou ganhando. Então, né, se despede aí, começando aqui o Rodrigo aqui, né, que já agradeço aí por participar mais uma vez desse canal, e se quiser participar mais sobre Leopard aí, a gente chama mais vezes você aqui, ou de alguma outra banda aqui agora também. Então, fala aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite por estar participando aí do canal, em especial para falar, né, da minha banda favorita. E agradecer vocês aí, dar parabéns aí pela condução aí do canal, que o canal tá bem legal. O episódio dos Scorpions ficou bem bacana, eu conferi ele lá, ficou bem legal. Então, assim, agradecer mais uma vez o convite, e depois a gente volta aí para comentar de alguma outra banda interessante aí, Scorpions, AC/DC, Bon Jovi, o que seja. Mas aí, se despede aí, então, Júlio, né? Já agradeço aí o Rodrigo por participar mais. Se quiser participar mais de Leopard, pode participar. De Scopus também, para ter polêmica também, porque eu sei que a gente tem algumas discordâncias aí, né? Mas aí é outra história. Então, fala aí, Júlio, se despede aí do pessoal agora. Tá. Agradecer pelo Rodrigo, primeira vez que a gente grava junto. Eu vou procurar não faltar mais, porque os discos que eu não participei é porque eu não tinha conseguido assimilar, mas esse do Leopard eu consegui de tanto que escutei. E é bom saber que essa banda tem bastante importância, né? E, como eu disse no começo, quem está chegando por esse episódio, se inscreva no YouTube, Spotify, Deezer e Amazon. Estão procurando diversificar bastante assuntos, pegar bandas mais diferentes possíveis, e eu tô gostando bastante de fazer parceria com o Jorge e conhecer gente legal nos episódios. Tá sendo bem gratificante. Sim, então, né, como o Júlio falou, você tem que inscrever no canal, por favor, faz isso, porque aí ajuda, a gente tem que ajudar mais aí, porque é aquela coisa, a gente faz isso por diversão, faz isso porque a gente gosta de música, não é porque a gente tá querendo ganhar dinheiro, porque isso não dá nada, né? Que dá é ruim, né, apenas. Mas quem quiser patrocinar, a gente gosta de dinheiro também. Isso aí não tem como negar. Claro, não tem como negar patrocínio. Tô precisando aí, tem que ter patrocínio de alguma marca aí por aí, boa, entendeu? Mas segue aí, compartilha para todos os seus amigos, que seja fã de Leopard também, né? Vai que tem mais ainda, né? Além do Rodrigo, vai ter outros aí. Mas o Rodrigo, ele é o líder da fã clube do Leopard, é essa a questão, sabe? É o mano-chuva, mal comparando. Dá o like, que é importante, aí recomenda esse vídeo aqui para muitas pessoas, né? Segue aí no áudio, porque caso não vê esses rostinhos bonitos e tal, escuta no áudio que é melhor, se quiser. Né? Caso se não tiver tempo de assistir em vídeo, né? Então, também dá avaliação de 1 a 5 estrelas no Spotify, porque isso é importante também, que aí recomenda também para outras pessoas que não conhecem. Então, isso, pessoal, até o próximo episódio. Até mais.